Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. Nos 2 primeiros episódios desta série sobre São José, nós estivemos a refletir sobre a sua vocação de esposo na senda dos grandes heróis bíblicos. Mas José não foi chamado a ser um esposo segundo a ordem da natureza. Ele foi chamado a ser um esposo virgem, algo absolutamente novo em toda a história bíblica. O que quererá Deus dizer-nos nesta vocação especialíssima do marido de Nossa Senhora? No contexto geral da Bíblia, a sexualidade é uma coisa muito boa. Diz o Gênesis que Deus viu que tudo o que criou era bom e quando criou o ser humano, homem e mulher, opostos e complementares, Deus viu que tudo era muito bom. O primeiro mandamento da Bíblia é mesmo este: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Vem este mandamento em Gênesis 1, versículo 28. Uma das graças mais temidas de uma mulher era não casar e, casando, não ter filhos. Os filhos são uma bênção do Senhor, repetem os Salmos, e quantos mais, melhor. Assim, o capítulo 11 dos Juízes conta a história da filha de Jefté, que é condenada a ficar virgem até à morte, segundo uma promessa do seu próprio pai. A filha de Jefté pede-lhe apenas: deixa-me ir por 2 meses vaguear pelos montes, e com as minhas amigas lamentarei a minha virgindade. Também vemos como todas as mulheres estéreis na Bíblia choram porque são motivo de gozo entre as outras mulheres, Sara, Raquel, Ana. Assim, não há ao longo de todo o Antigo Testamento nenhuma exaltação da virgindade como virtude, a não ser, naturalmente, a preparação para o matrimónio. Aí, claro, a mais perfeita preparação para ele. O Evangelho apresenta-nos Maria e José como 2 jovens perfeitamente inseridos na vida da sua aldeia. Não há nenhum episódio estranho do passado de algum deles que os coloque fora da normalidade, porque se houvesse seria conhecido de todos e referido no Evangelho, quando Jesus regressa a Nazaré. Muitos baseiam as suas ideias sobre o santo casal no apócrifo de Tiago, onde se diz que Maria foi entregue no templo aos 3 anos para viver como virgem consagrada e que aos 12 anos foi confiada à guarda de José, um viúvo idoso com 6 filhos. José deveria manter as aparências da vida conjugal, enquanto Maria permaneceria virgem. Ora, isto a meu ver não faz qualquer sentido. Eu não gosto de imaginar Joaquim e Ana a deixar uma menina tão pequenina no templo. Prefiro bem imaginar Ana a ensinar Maria a ler, como mostram as imagens tradicionais nas nossas igrejas. Também não consigo imaginar José a cuidar de Maria e de Jesus, já depois de ter realizado a sua vida ao lado de outra mulher e de outros filhos. Maria e Jesus seriam o seu plano B? Não faz qualquer sentido. No tempo de Jesus também não havia nenhuma tradição de virgens consagradas. Por exemplo, a profetisa Ana, que veneramos no episódio da apresentação do templo, era viúva. E se houvesse essa tradição, por que razão haviam de ser dadas em casamento também? Por um lado, seria uma imprudência querer que ficassem virgens e confiá-las ao cuidado de homens viúvos. Por outro lado, seria um ato alternativo, uma coisa estranha que precisava de ser disfarçada, algo que não faz qualquer sentido na radicalidade do sim, sim, não, não que caracteriza a ação de Deus. De qualquer forma, se Maria fosse uma virgem consagrada no templo, falar-se-ia disso em Nazaré. As pessoas comentariam: seria certamente algo a registar nos evangelhos de infância. Enfim, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora não nos obriga a acreditar ou a rejeitar esta tradição. Há santos a defendê-la, santos a recusá-la, a palavra dos santos não é dogmática nem infalível e o dogma não entra em conjecturas deste tipo. Deus não quis que Jesus fosse educado no templo como o pequeno Samuel, mas antes na casinha de Nazaré. Por que havia ele então de querer para Maria uma história tão extraordinária se não a quis para o seu próprio filho? Eu acho que Maria e José eram muito mais simples do que tudo isso. O Papa Francisco diz mesmo no livro Ave Maria, um livro que recolhe uma longa conversa que ele teve com o padre Marco Pozza, e o Papa diz assim: imagine Maria como uma rapariga comum, disposta a casar, a constituir uma família. E Santa Teresinha de Menino Jesus diz nas suas últimas conversas: para que um livro sobre a Virgem Santa me faça bem, é necessário que eu veja a sua vida real, não a sua vida imaginada. E eu estou certa de que a sua vida real devia ser muito simples. Ela vivia de fé como nós. Para mim, a prova de que Maria tinha os sonhos normais, e nem por isso impuros, das raparigas do seu tempo, é que Deus a interrompe entre 2 momentos muito especiais, entre os esponsais e o casamento. Se Maria tivesse feito um voto de virgindade em criança, Deus podia bem ter aparecido já depois do casamento, que ia muito a tempo. Escusava de arranjar mais problemas para a sua escolhida. Ora, não foi isso que aconteceu. Deus apareceu no momento exato para dizer a Maria que a queria virgem, mas também que a queria esposa de José. Então, no episódio de hoje, nós vamos refletir sobre esta virgindade de Maria e de José. Porquê virgem? Não podia Jesus ter nascido a relação conjugal dos dois? Claro que podia,
Mas Deus queria expressar em Maria e em Jesus muito, muito mais do que nós imaginamos. Vamos tentar levantar um bocadinho do véu e perceber. O nascimento do Messias é o cumprimento da promessa. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Apocalipse 21:5. E ainda, eis que vou fazer uma coisa nova. Ela já está a despontar, não a notais? Com efeito estabelecerei um caminho no deserto e rios em lugares ermos, diz em Isaías 43:19. Ao rei Acaz, a promessa tinha soado ainda mais específica. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Isto diz-se em Isaías 7:14. Ao longo da história bíblica, Deus já tinha feito fecundos ventres estéreis. Mas agora ele ia fazer uma coisa nova, algo que nunca tinha feito antes. Ele ia dar início à nova criação, saída como a primeira diretamente do seu sopro, da sua semente. Era uma irrupção de Deus na história, e só uma virgem podia expressá-lo com tal radicalidade e novidade. Mas há mais. Ao chamar Maria à conceição virginal, Deus está a revelar também nela a vocação última a que todos somos chamados. O matrimónio espiritual que a Bíblia inteira narra e que no Apocalipse se expressa nas bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a Igreja. Diz o Papa Francisco na Alegria do Amor, no número 159. A virgindade é um reflexo da plenitude do céu, onde nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos, segundo Mateus 22:30. E diz ainda o Papa Francisco, no número 161, da mesma carta, portanto, da Alegria do Amor. Enquanto a virgindade é um sinal escatológico de Cristo ressuscitado, o matrimónio é um sinal histórico para nós que caminhamos na terra. Um sinal de Cristo terreno, que aceitou unir-se a nós e cedeu até ao derramamento do seu sangue. Ou seja, vamos ver então nós, a virgindade consagrada que Maria veio inaugurar, como a primeira de muitas virgens cristãs, aponta para o fim, para o culminar da história, enquanto o matrimónio aponta para o agora da nossa entrega ao Senhor. Ao tornar fecunda a virgindade de Maria, Deus está a dizer ao mundo que o seu amor basta, que o seu amor é suficiente para preencher e fecundar a nossa vida e que um dia, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios 15:28, Deus será tudo em todos. Então a virgindade de Maria é um sinal de esperança, da verdadeira esperança cristã. Maria deve ter ficado profundamente impressionada com este gesto de Deus, desposando não só a sua alma, mas também o seu corpo virgem. Meditando e recordando as Escrituras no seu coração, como era seu costume, foi crescendo nela o espanto perante a escolha de Deus. Talvez tenha recordado desta passagem de Ezequiel 44:1-3, e cito: Conduziu-me para o pórtico exterior do santuário que dava para o oriente e que estava fechado. O Senhor disse-me: Este pórtico ficará fechado. Não se abrirá e ninguém entrará por ele, porque por ele entrará o Senhor, o Deus de Israel, pelo que permanecerá fechado. O príncipe, contudo, sentar-se-á aí para comer pão na presença do Senhor. Fim de citação. A nós que conhecemos mal a Bíblia, as profecias passam-nos ao lado. Escutamos a palavra, mas não a relacionamos com a nossa vida. A Maria e José não passavam. Maria dava-se conta de ser este templo onde o Filho de Deus entrava e que por esta passagem ficaria totalmente consagrada ao Senhor. Maria era também a verdadeira arca da aliança, onde estavam perfeitamente guardadas as tábuas da lei, o maná e a vara florida do sacerdote Arão, conforme podemos ler em Êxodo 16, 33 e 34, ou Deuteronômio 10, 5, ou Números 17, 25. Jesus, crescendo no seio de Maria, era a verdadeira e definitiva palavra, o verdadeiro pão que desce do céu e o único e eterno sacerdote. Mãe do Filho único de Deus, Maria sentiu-se assim tornada sacrário, templo, arca. E cresceu nela uma reverência profunda, que naturalmente sem esforço afastou da sua vontade qualquer impulso para tomar em suas mãos o seu destino. Se Deus desposara não só a sua alma, mas também o seu corpo, então não só a sua alma, mas também o seu corpo lhe pertenciam por completo. Maria não ousa desconsagrar o templo de Deus. Deus fizera dela uma mãe sendo virgem. Ela intui que será então na virgindade que deverá continuar a ser mãe. Ela vai ter outros filhos, sim. Junto à cruz, Deus vai fazer dela a Virgem Mãe da Igreja. Foi na virgindade que Maria concebeu e continua a conceber os filhos de Deus. A filha de Jefté chorou sobre os montes a sua virgindade. Também Maria, virgem e grávida, vai para a montanha, mas para cantar o milagre do Senhor que fecundou a sua virgindade. Ela descobre que a sua virgindade é divinamente fecunda. Ela descobre que a Deus nada é impossível. Ela descobre que Deus exalta o que se humilha e que Deus valoriza o que o homem despreza.
A virgindade perpétua, que em Israel era uma condição humilhante e desprezível, torna-se em Maria o sinal máximo da grandeza e da santidade. Deus gosta de desarrumar as nossas ideias e de virar do avesso os nossos preconceitos. Vamos então a José. Quando José se dá conta da vocação de Maria, também ele se deixa encher de assombro. E bom conhecedor das Escrituras, ele sabe o que significa a consagração de Maria como autêntica Arca da Aliança. Ele sabia que aquele que tocasse na Arca da Aliança seria morto. Diz em Números 4:15, não toquem naquilo que é consagrado, morrerão se o fizerem. Muitos séculos mais tarde, Santa Clara vai agarrar-se ao altar da igreja onde estava escondida, quando o tio a vai buscar para impedir de se tornar religiosa. E quando o tio a vê de mão pousada no altar, ele não ousa tocar nela. Falta-nos hoje este sentido de assombro. Hoje toca-se sem pudor na mulher do outro, no marido da outra. Qual é o mal? Perdemos o sentido da consagração, seja na virgindade, seja no matrimónio. Ambos são sinal de pertença exclusiva a Deus. É então que José decide unir-se a esta vocação, porque ele formava com Maria uma só carne, segundo a lei do Gênesis. Deixemos de lado de uma vez por todas as imagens de José como um velhinho de barbas brancas que nos é dada pelo apócrifo, tal como deixámos de lado as lendas sobre Maria. Vejamos em José um jovem, 19, 20 anos talvez, cheio de vigor e de força, como tinha de acontecer, se Deus queria mesmo que José protegesse a Sagrada Família, tantos perigos, imigrasse, etc. Aliás, o seu voto de castidade não faria qualquer sentido se José já não tivesse o vigor da juventude. O seu voto de castidade foi heroico porque foi feito no auge do vigor sexual. Mas porque amava Maria acima de tudo, José foi capaz de se unir intimamente a ela, coração a coração, renunciando à beleza da expressão sexual pelo valor mais elevado de uma vocação conjunta. Deus pedia-lhes que vivessem já na terra ou ainda não do céu. Que fossem aqui na terra sinal do mundo que há de vir, da eternidade em que Deus será tudo em todos. E José honrou a vocação de Maria. Como herói bíblico, protegeu esta vocação com a sua própria vida até ao fim. Claro que teria sido muito mais simples se Deus se tivesse revelado ao mesmo tempo a Maria e José, logo durante o noivado, se tivesse aparecido aos dois em conjunto. Mas Deus não quis assim. Deus quis que Maria confiasse em José, que se sentisse segura a seu lado. E que José confiasse em Maria, que não duvidasse da sua fidelidade. Deus quis que Maria e José descobrissem juntos uma vocação comum e que a levassem muito a sério até ao fim. Por isso a Igreja afirma e reafirma a virgindade perpétua de Maria, também para proteger as nossas promessas matrimoniais. Também nós casados somos chamados a ser fiéis até ao fim, custa o que custar. A promessa do Senhor é para toda a vida. Deus nunca volta atrás com a sua palavra. Não voltemos nós também. Reparemos que, quando falta o apreço e o respeito pela virgindade enquanto vocação, também começa a faltar o apreço e o respeito pela vocação do matrimónio. Vemos isto no nosso mundo. Crescendo uma, cresce a outra. Elas andam sempre a par. A união dos corações é, portanto, a marca do matrimónio cristão. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2, São Paulo diz, e ele fala da comunidade cristã e, portanto, naturalmente, a família é um modelo desta comunidade cristã como uma igreja doméstica. E cito, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos de acordo no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Fim de citação. Assim foi com Maria e José. E aos discípulos, no seu testamento espiritual, no capítulo 18 de São João, Jesus vai dizer, Pai, guarda-os em teu nome para que sejam um como nós. E um bocadinho à frente, que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Só nos tornamos sinal de Deus no mundo, e o matrimónio só é um sacramento luminoso do amor de Deus no mundo, quando vivemos de facto esta unidade querida por Jesus. São José foi assim o esposo real de Virgem Maria, sendo como ela também realmente virgem. Neste episódio nós vimos como é bela a vocação virginal de São José, sobretudo como é grandiosa a capacidade de José de se unir a Maria para juntos viverem uma vocação comum, na unidade perfeita a que os esposos são chamados. No próximo episódio vamos centrar-nos então na vocação esponsal, na vocação de matrimónio propriamente dito, porque São José também a assumiu por completo. Estejam atentos.